de Deus. E a primeira se encontra no primeiro capítulo do primeiro livro e o primeiro versículo da Bíblia. Aleluia. Esse texto, irmãos, tem falado bastante comigo nos últimos dias. E a última vez que eu tive a oportunidade, acabei mencionando ele, mas o Senhor me leva outra vez a este texto. E diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Salmo de número 118, o versículo de número 8. Salmo 118, o versículo de número 8, diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. E por fim, a última referência que eu quero ler juntamente com os irmãos, Apocalipse, capítulo 22, e o versículo de número 20. Apocalipse 22 e o versículo de número 20, que diz assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus, amém. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua palavra. Meus irmãos, a mensagem que gostaria de falar aos irmãos aqui nesta noite é uma mensagem bastante simples. Porém, para os irmãos que observaram, nós fizemos uma leitura estratégica dentro da Palavra de Deus, dentro dos 66 livros da Bíblia. Nós lemos o começo, o meio e o fim, né? E é interessante, irmãos, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E Ele estabelece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. É assim que Deus estabeleceu a história, não é? É assim que Deus estabeleceu as nossas vidas. Esse culto teve um começo, teve um meio, nós chegaremos ao fim, se Jesus não vier até lá. E assim é a ordem natural das coisas. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus ele está presente em cada etapa dessas, né? E a Bíblia, a gente sabe que a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, Jesus ele aparece do começo ao fim da Bíblia. Mas a gente vê, irmãos, algumas revelações específicas de Jesus, não é, na sua palavra. E ele, em Gênesis 1 e o versículo 1, ele é aquele que é o Deus Criador. E eu falei aqui a última vez a respeito disso, não é? Que Deus, ele cria todas as coisas. E ele cria a partir do nada. Eu gosto de falar a respeito disso, irmãos, porque Deus, ele não está preso e ele também não depende de nada para que ele crie as coisas. Aquilo que ele quiser fazer, ele faz, porque a Bíblia diz que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não existe nada difícil para o Senhor, não existe nada que seja impossível, e ele cria pela sua palavra. E é interessante, irmãos, nós observarmos que essa criação que a Bíblia nos fala, ela é reservada única e exclusivamente para a pessoa de Deus. Tinha um físico muito famoso que falava que no mundo nada se cria, né? Tudo se transforma. Mas Jesus é aquele que cria todas as coisas. Com o poder da sua palavra, a Bíblia nos fala que ele formou os céus e a terra. E ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu volto a dizer aqui nesta noite que Deus, ele tem novos começos para seu povo, né? Deus, às vezes a gente chega na presença do Senhor, e talvez essa seja a situação de alguém aqui nesta noite, que você esteja pensando que as coisas se acabaram, que as coisas terminaram, e você talvez esteja perdendo a esperança, mas Deus faz de novo.
Deus, ele volta a fazer, Deus, ele tem poder para criar novas situações na sua vida. Aleluia. E, irmãos, é interessante que só Deus pode criar algumas coisas. É interessante, irmãos, nós observarmos que o poder de criação do Senhor, ele não está limitado a nada, não é? E algumas histórias e algumas passagens eu estava meditando na palavra do Senhor, e situações onde pessoas acharam que estava tudo terminado, e Deus, ele vai lá e dá um novo começo para a pessoa, né? Eu fico pensando, irmãos, o caso de uma família que era muito íntima de Jesus, que era a família de Lázaro. E os irmãos conhecem a história, que Lázaro, a Bíblia fala que Lázaro estava doente. E em determinado dia, alguém chegou para Jesus e falou: Senhor, teu amigo Lázaro, ele está doente, né? E então avisaram Jesus, e Jesus, ele sabendo o que estava fazendo, parece que ele tardou, parece que ele demorou de chegar. E quando Jesus chega na cidade onde Lázaro morava, a primeira coisa, as primeiras pessoas que vêm ao encontro de Jesus são as irmãs de Lázaro. Os irmãos conhecem a história, né? Marta chega na presença do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, ele fala: Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E ela fala, e ela ali, né, ainda um pouco triste, talvez reclama um pouco com Jesus. E Maria também se encontra com Jesus. E Jesus, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele foi tomado de um turbilhão de emoções ali, né? E a Bíblia fala que Jesus, ele turbou-se no espírito. Jesus chorou depois. E aí então Jesus, ele fala e manda: tira a pedra, né? Lá ele vai até o sepulcro onde colocaram Lázaro e ele fala: tira a pedra, né? E com o poder da sua palavra, ele volta a trazer vida a Lázaro. Ele fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai, irmãos, né? Uma situação que talvez alguém tivesse pensado: agora acabou, né? Imagina, a morte chegou. Quem que pode ter controle sobre a morte? Mas Jesus, ele tem controle sobre a morte. Ele cria novos começos, irmãos. E talvez alguém tenha entrado aqui e precisa de um novo começo. Jesus, ele está aqui. Aleluia. E Jesus, ele prometeu nos abençoar aqui nesta noite. Talvez o que você precisa é de um novo começo lá no seu relacionamento, lá na sua casa, no seu casamento, né? Quantos casais, irmãos, estão sendo destruídos, relacionamentos sendo desfeitos. E, irmãos, eu gostaria muito, né, de falar que Deus vai abençoar, que Deus vai, né, mas é necessário conserto, aleluia. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Para que haja um novo começo, é necessário que haja renovação de pacto, renovação de aliança. E talvez você esteja passando por essa situação faz muitos dias, mas Jesus, ele quer renovar hoje aqui a situação. Aleluia. Mas o problema, às vezes, irmãos, não é nada lá dentro da família, não é? Às vezes a nossa situação está boa, não é? Temos um emprego, temos uma casa, Deus está sustentando, mas o problema, às vezes, está lá no nosso coração, na nossa alma, né? E o salmista, um dia, ele pediu para o Senhor criar algo nele. E não era uma conta bancária gorda, né? Não era um emprego, não era qualquer coisa desta terra, mas ele falou: Senhor, cria em mim um coração puro. Porque eu preciso, Senhor, né? E um coração puro, irmãos, quem pode dar é só Jesus. Porque o nosso coração, irmãos, o coração do homem, ele foi acometido por uma grande enfermidade, que é o pecado.
E às vezes você está aqui nesta noite e você não precisa de um começo ou de alguma coisa material, mas você sente falta da presença de Deus e você sente falta daquilo que Deus ele pode te abençoar e te oferecer espiritualmente falando, e o problema está dentro do seu coração. É o entrave, é a luta que você tem com você mesmo. Você se propõe em servir ao Senhor com fidelidade, em se apartar do pecado, em consagrar a sua vida, mas passa-se os dias e vira e mexe você volta a cair. E isso, irmãos, é uma coisa que precisa ser corrigida e só Deus pode criar um coração limpo. E aí você está se perguntando, Senhor, como eu quero mudar, como eu quero ser transformado. Jesus, ele te dá um novo começo aqui hoje. Jesus, se você fizer um compromisso com o Senhor nesta noite, Ele faz um novo concerto com você. Porque Deus, Ele não é o Deus somente da segunda chance, mas Ele é o da segunda, Ele é da terceira, Ele é da quarta, Ele é da quinta. Enquanto houver, aleluia, um coração quebrantado, a Bíblia fala que Deus, Ele não despreza. Deus, Ele pode te dar um novo começo aqui hoje, na sua comunhão com o Senhor. Aleluia. Ele pode fazer isso. Mas, meus irmãos, o interessante, não é que Deus, Ele cria. Não é? Nós já enfatizamos isso aqui bastante. Mas nós lemos o Salmo 118 e o versículo de número 8. Que mostra o Senhor no meio da situação, né? Ou no meio da Bíblia. E o nosso pastor gosta de falar, e eu também gosto de falar, porque eu sou filho dele, né? Mas que é um lugar bom para nós encontrarmos Jesus é no meio, irmãos, né? É um bom lugar para encontrar Jesus. A Bíblia fala que o textuário da nossa escola dominical, inclusive foi esse, hoje pela manhã, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus estava falando, eu estou aí no meio deles. Né? A Bíblia nos fala que certo dia Jesus ele se apartou dos seus discípulos e numa determinada tarde os discípulos começaram a remar e remaram a noite toda e chegando no meio do lago, né? No meio do mar onde eles estavam, Jesus aparece e fala, né? Sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Ele apareceu lá no meio. Né? Jesus ressuscitado, depois de que Jesus ressuscitou, a Bíblia nos fala que os discípulos estavam reunidos num lugar fechado, a portas trancadas, e de repente Jesus apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. Né? Jesus ele foi crucificado, irmãos, e tinham 3 cruzes e a de Jesus era a do meio. Não é? Jesus ele está no meio, não é? Jesus ele está conosco aqui nesta noite, ele está no nosso meio, aleluia. E Jesus, irmãos, quando ele está no meio, ele se mostra como aquele que é o ajudador, aquele em quem nós podemos confiar. Aleluia, aquele em que nós podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança. E é por isso que o salmista fala, melhor é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Porque aquele que confia, aquele que coloca a confiança dele no Senhor, ele nunca é desamparado. E nenhuma das situações que eu já falei que Jesus se apresenta no meio, não é? É a situação que quando Jesus ele manda os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia e uma grande tempestade acontece ali, irmãos. E Jesus ele vai andando sobre as águas, aparece aos seus discípulos e os discípulos estavam atemorizados. A gente sabe disso pelo que a Bíblia nos fala. Não é? Eles estavam cheios de terror, pensando que iam morrer, não é? E de repente Jesus aparece e fala, olha, não temam, né? Sou eu, Jesus, tem de bom ânimo. E então, irmãos, o que eu quero destacar não é a história de Pedro com Jesus. E Pedro, então, tomado de ousadia, tomado de fé, ele fala, Senhor, se és tu mesmo,
manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus, irmãos, como se fosse a coisa mais simples do mundo, fazer com que um homem andasse por cima das águas, ele fala, vem. Simples assim, né? O poder de Jesus, né? Ele fala, vem, Pedro. E então a Bíblia fala que Pedro, saindo do barco, ele vai ao encontro de Jesus. E isso, irmãos, fala de muitas situações onde Deus desafia a nossa fé. A fé do crente, irmãos, ela envolve risco. Fé que não envolve risco, irmãos, não é fé, né? Porque aí não precisa ser testada. Mas toda vez que Deus, ele prepara alguma situação, irmãos, que exige a nossa fé, existe o risco de perca, existe o risco de frustração, existe o risco de ser envergonhado, não é? E isso são as preocupações que vão chegando na nossa mente. E talvez você esteja aqui nesta noite e você esteja no meio de uma situação onde você se vê preso a uma calamidade. E você olha para frente e não vê muita solução, e sabe que o problema ainda vai demorar algum tempo, e você fala, Senhor, me ajuda, porque eu estou no meio, né? Eu não posso afundar aqui. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro sai do barco, e ele começa a dar os seus passos, e de repente, irmãos, a Bíblia fala que de repente, Pedro, vendo a força do vento, ele começa a afundar. E talvez você tenha saído do barco, daquele lugar onde você se sentia seguro, onde você tinha confiança de que estava tudo bem. Podia estar até difícil, mas você sentia segurança. E você fala, não, eu vou me ousar na fé e vou crer no Senhor, e começa a andar pelas ondas das dificuldades que vêm. E de repente você começa a afundar. Mas se tem um lugar bom, afundar nunca é bom, né, irmãos? Mas se tem um lugar bom para afundar, irmãos, é perto de Jesus. Porque quando a gente afunda e fala, Jesus me socorre, ele estende a mão dele. Aleluia. É por isso que o salmista ele fala no Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele está bem ali do nosso lado, irmãos. Aleluia. Se você está afundando, se você se sente afundando aqui nesta noite, clama por Jesus. Aleluia, a mão dele alcança a gente lá no fundo, irmãos. Imagine, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa, para que alguém puxe outra pessoa, a outra pessoa precisa estar no lugar de firmeza. E Jesus estava por cima das águas, irmãos, né? Isso mostra que Jesus tem o controle de todas as situações. Aleluia, não tem nenhuma situação que seja desfavorável para Jesus operar. Jesus ele está sempre pronto a nos ajudar. Jesus está sempre pronto a nos socorrer. Jesus está sempre pronto a estender a sua mão forte e nos trazer de volta. Aleluia. Ele é o nosso ajudador. E é interessante, irmãos, que os profetas vieram, falaram a respeito da palavra do Senhor. E Abacuque, em determinado dia, ele falou assim, aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. E eu estava pensando a respeito desse texto, irmãos, porque o avivamento, irmãos, ele nunca acontece no final, né? E o começo, irmãos, quando a pessoa está no primeiro amor, como a gente fala, não é? Tudo é uma maravilha. Mas, de repente, às vezes a pessoa vai esfriando, irmãos. E aí, lá no meio da caminhada dela com Jesus, ela precisa ser avivada, né? E Jesus aviva, aleluia. Abacuque clama e depois vem a promessa do avivamento. Jesus, ele está aqui, meus irmãos. Jesus, ele é aquele que nos ajuda. Eu não sei qual é a sua situação aqui nesta noite, né? E a palavra que Deus me colocou no coração é esta: eu te ajudo. Aleluia. Jesus é aquele que te esforça aqui nesta noite. Talvez você esteja acometido por depressão. Talvez você esteja acometido por síndrome do pânico. Talvez você esteja aqui e esteja amargurado.
mas Jesus é aquele que te dá forças novas aqui nesta noite. Jesus é aquele que te enche de vigor, aleluia. E a Bíblia nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como as águias, aleluia. Jesus tem forças novas para você aqui nesta noite. Jesus, ele te ajuda, aleluia. Mas terminando, irmãos, encaminhando para o término da palavra nesta noite, eu gostaria de gastar mais alguns minutos no último texto que nós lemos. Apocalipse 20 e o versículo 22. 22, 20. Obrigado, pastor. E esse texto, irmãos, eu gosto tanto dele. Ele é um versículo curtinho, mas a Bíblia fala o seguinte: aquele que testifica estas coisas, que coisas? Tudo aquilo que veio nos versículos anteriores, nos 21 capítulos anteriores. Ele fala: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Aleluia. E na situação, irmãos, onde Deus ele opera, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, Jesus ele se mostra não como aquele que cria, não como aquele que ajuda, mas aquele que é fiel. Aleluia. E eu gostaria de relembrar a você que Jesus, ele é fiel. E ele, aquilo que ele prometeu a você, ele vai cumprir. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui e você não precisa de um novo começo, mas você precisa que uma situação termine hoje. Aleluia, na sua vida. É um problema que já vem se estendendo, é uma luta que está muito difícil, e Jesus ele também dá fim às coisas. Ele não dá só um começo novo, mas ele dá fim a determinadas situações onde a gente já não suporta mais. Aleluia. E se você tiver fé e você orar ao Senhor, ele está aqui nesta noite, falou: Senhor, põe um basta hoje. Jesus ele vai honrar a tua fé. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, eu volto a falar isso, mas o Espírito Santo, que conhece os corações, ele sabe as necessidades que estão aqui presentes. E esse é o maior conforto de um pregador, irmãos. Esse é o maior alívio de um pregador, porque a mensagem não depende de mim, irmãos, mas a mensagem ela é entregada por Deus, para fazer aquilo que apraz à vontade do Senhor. Aleluia. Deus, ele é fiel. Talvez você esteja pensando: Senhor, faz muitos anos, e o Senhor prometeu para mim, mas até agora não chegou, Senhor. Como é que fica essa promessa? Me ajuda, Senhor. E a palavra que Deus me dá aqui nesta noite para você é Hebreus, capítulo 10, quando ele fala: mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. É mais um pouquinho de tempo só, viu? Jesus, ele está no controle. Aleluia. Deus, ele vai cumprir a sua palavra. Não desista de esperar no Senhor. Talvez você tenha sido arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, a sua alma está gritando, mas Jesus ele está falando: eu vou cumprir, aleluia, porque eu sou fiel, eu não sou filho do homem para que minta, não vou te enganar, você não vai ficar enganado, você não vai ficar frustrado, a esperança que está colocada no Senhor Jesus vai ser honrada, porque Ele é fiel, aleluia. Esse é um dos atributos, irmãos, que é de Deus. É o atributo moral do Senhor. Deus, ele é fiel. E pode passar os anos, pode passar tanto tempo, mas se Jesus prometeu, ele cumpre. E temos tantas passagens, irmãos, temos tantas referências bíblicas que nos mostram. Nós temos pessoas que oraram e receberam uma bênção instantaneamente. Isaías fala isso, Isaías 65, ele fala: antes que clamem, eu os ouvirei. Estando eles ainda falando, eu responderei.
É aquela oração que Deus responde de pronto, irmãos. E como é bom quando Deus faz isso, porque tem situações que são emergências, irmãos, não é? São urgentes, e Ele está lá também, não é? Mas tem situação, irmãos, que é de médio prazo, não é? Por exemplo, Ana. Ana orou ao Senhor e a alma dela estava tão abatida, irmãos, estava tão abatida que ela só conseguia balbuciar as palavras. E o sacerdote que estava lá no templo, o sacerdote Eli, olhou para ela e falou assim, essa daí já deve estar cheia de vinho a essa hora do dia, né? Ana, com um coração tão humilde, irmãos, ele fala, não, olha, não fique bravo com a tua serva, né? Mas é que a minha alma está angustiada até a morte. E ali, então, o sacerdote se enternece daquela mulher e fala, Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Ela recebe aquela palavra, irmãos, e a Bíblia fala que no tempo da vida, depois, né, ela voltou e trouxe ao sacerdote um menino, que era o desejo do coração dela. Ela queria ser mãe. Talvez esse seja o caso de alguém aqui nesta noite, não é? Deus conhece as suas impossibilidades, aleluia. E Ele fala que Ele vai cumprir o desejo do teu coração. Mas existem bênçãos, irmãos, que elas não acontecem nem no curto prazo, nem no médio prazo, mas elas demoram um longo tempo para que venha, né? Teve um homem que ele foi muito usado por Deus. Deus o levantou no meio de um povo ímpio, de um povo perverso. E ele levantou aquele homem para que ele fosse o salvador do mundo. E o nome dele foi esse, Salvador do Mundo, Zafenat Paneia. Sabe quem que era? Era José, no Egito, né? E José, ele falou o seguinte, olha, Deus vai abençoar vocês aqui nesse povo. Deus vai abençoar vocês aqui nessa terra. Mas vai chegar um dia que Deus vai tirar vocês daqui. E quando esse dia chegar, não esqueçam dos meus ossos que vão ficar aqui. Não esqueçam de mim, né? Passaram-se, irmãos, mais de 400 anos, né? Imagina, irmãos, que coisa. Quem olhou, né, devia ter pensado, esqueceram, né? A promessa de Deus vai falhar ali. Mas eu não sei como, irmãos, também não sei quem, a Bíblia não fala. No dia em que Deus proclama a libertação do povo de Israel e o cativeiro do povo de Israel terminou, alguém lembrou dos ossos de José e levou os ossos de José do Egito, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos, pode passar o tempo que for, Deus vai fazer cumprir a promessa dele. Aleluia. Mas você deve estar pensando, será que vai demorar tudo isso? Não é? A palavra que Deus me dá eu quero reenfatizar aqui, irmãos. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. O nosso pastor ontem pregou aqui, irmãos, restituição de coisas, restituição de propriedades, restituição, aleluia, de alegria. Deus, ele vai voltar a fazer, Deus vai te dar de novo, aleluia. É a palavra que o Senhor tem nos colocado no coração, irmãos. Se você pode receber, receba em nome de Jesus. Aleluia, é bom, irmãos, quando a gente tem a palavra de Deus, eu tenho certeza, convicção absoluta, irmãos, como eu estou vendo os irmãos aqui nesta noite. Deus está operando aqui, aleluia. Você falou, Senhor, fala comigo. Faz tempo, Senhor. Aleluia. Faz tempo que o Senhor não fala. E ele fala, eu ouvi a oração. Aleluia. O Senhor está contemplando. Aleluia. Ele fala, você acha que eu esqueci? Eu vou te mostrar que eu sou fiel. Aleluia. A fidelidade do Senhor, irmãos, ela é comparada a coisas grandiosas, não é? Mas não se esqueça de que o dia que Deus abençoar, agradeça ao Senhor. Aleluia. A Bíblia nos fala, Apocalipse capítulo 22, o versículo 20. Certamente cedo venho.
Essa promessa está relacionada diretamente, irmãos, à volta de Jesus. Mas ela pode ser aplicada à nossa situação hoje aqui. E você está pensando que Jesus está demorando de chegar. Já se passaram muito tempo, a situação está calamitosa, os recursos já foram embora, não é? Mas Jesus ele fala, certamente, não é provavelmente, talvez, mas com certeza eu venho. E eu venho cedo. Aleluia. Vai chegar o dia, irmãos, em que nós vamos deixar esse lugar, não é? Nós vamos estar para sempre com o Senhor, mas até lá, até aquele dia, esse glorioso dia, Jesus ele promete nos sustentar. Aleluia. Jesus ele promete te suprir. Jesus ele promete cuidar da tua alma. E se você ainda não conhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, hoje é noite de você fazer. Aleluia. Porque hoje Jesus ele pode te dar um novo começo. Ele pode te ajudar na situação onde você está. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já prometeu na sua vida. Eu peço que a igreja se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. O Espírito do Senhor está conosco. Aleluia. A Bíblia nos fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero fazer, com a permissão do pastor, eu quero fazer aqui, irmãos, um convite. Aleluia. E esse convite é voltado para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E se você deseja fazer um compromisso com o Senhor Jesus aqui nesta noite, falou, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Olha, eu reconheço que sem Ti eu vou perecer, Senhor. Sem Ti a situação vai só piorar. Mas se o Senhor salvar a minha vida, aleluia, então eu quero viver para Ti. Se há alguém aqui nesta noite que deseja fazer um compromisso com Jesus e receber a oração da igreja, levante a sua mão, dê um sinal e nós estaremos orando por você. E Jesus vai transformar a situação. Nós já temos uma mão lá no fundo. Aleluia. Se alguém quiser, venha, acompanhe essa irmã. Aleluia. Essa senhora. O Espírito do Senhor está aqui, irmãos. A palavra do Senhor foi pregada. Agora é o Espírito Santo que vai trabalhando, que vai libertando as vidas dessas prisões, dessas cadeias. Ele quebra as cadeias e Ele te dá força para você fazer um compromisso com Jesus nesta noite. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que vai transformando o nosso coração. Aleluia. Se há mais alguém, Deus abençoe a senhora, se há mais alguém aqui que deseja receber a Jesus como seu Salvador, venha, nós estaremos orando. Aleluia. Deus, Ele pode te dar um novo começo aqui, né? Deus, Ele pode te dar novas oportunidades. E junto com esse convite, meus irmãos, eu quero, para que nós ganhemos tempo, né? Eu quero fazer um segundo convite. E Deus me incomoda, irmãos, eu creio na direção e na orientação do Espírito Santo. Existem pessoas aqui que fizeram uma oração específica ao Senhor e pediram, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Deus está confirmando nesta noite. Se você crê, venha e nós estaremos orando. E você vai dar o testemunho aqui do que Deus está fazendo. E do que Deus Ele prometeu. Aleluia. E Deus Ele vai cumprir porque Deus Ele é fiel. Aleluia. E se você sentiu a palavra do Senhor, se você precisa de ajuda, se você precisa que uma situação termine hoje na sua vida, venha, nós estaremos orando. Jesus, Ele é aquele que opera e é aquele que nos entende sem que a gente dê uma explicação sequer. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Venha. O altar do Senhor está à disposição da igreja. Jesus é o abençoador. Aleluia. Ele tem prazer em distribuir as suas dádivas àqueles que temem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou.
podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me adorar, ainda que a figueira